Graças te dou por tudo que me deste. Primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste. Por este pecador salvou na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Bom dia, irmãos. Nós estamos, como o nosso superintendente falou, retornando às nossas atividades, mantendo um certo distanciamento, mas já dentro daquela normalidade de antes. E na próxima semana, para os adultos que frequentam essa classe, você vai receber uma revista e nós vamos trabalhar com a revista, e as crianças, os jovens também continuarão com revista, e assim adentraremos a vida normal de atividades dentro da igreja. Você vai receber a revista, os professores vão para as crianças também dar suas revistas, e assim então, durante a semana nós estudaremos em casa e aqui na igreja discutiremos os temas propostos aí pela própria revista. Nesse momento então nós vamos dar oportunidade para as separações, as crianças, os jovens, cada um a sua classe. Olha só como está bonita a nossa escola dominical nessa manhã, né? A nossa irmã Catherine está distribuindo as revistas. Hoje nós não vamos trabalhar com o tema da revista, viu, meus irmãos? Será no próximo domingo. Então, estude em casa, leia. Se você ler todo dia uma parte, um parágrafo, com certeza vai ser muito bem aproveitável a aula no domingo. Para o estudo nesta manhã, eu quero convidar você para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo de 1 ao de número 14. Efésios, capítulo 1, de 1 a 14, é o texto da nossa meditação. Para você participar também, nós vamos fazer a leitura de maneira responsiva. Nos diz assim, capítulo 1, de 1 a 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo,
Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós te louvamos nessa manhã pela rica oportunidade que nos dás de nos trazer à tua casa para juntos, ó Deus, meditar nos teus ensinos, extrair desses ensinos, ó Deus, as orientações que haverão de direcionar a nossa vida, que nos traz também consolo, ânimo e coragem. Nós te louvamos também porque ao longo da semana o Senhor nos sustentou e nos possibilitou, ó Deus, esta grande bênção nesta manhã. Rogamos que o Senhor esteja com a tua boa mão sobre a vida dos nossos irmãos, dando a eles condição de entender, de compreender a tua palavra e também, ó Deus, visitando aqueles que impossibilitados não puderam estar entre nós neste local. Visite em seus lares, ó Pai, aos enfermos curando, aos desanimados, ó Pai, revigorando para o teu louvor. Nós também rogamos a bênção do Senhor para todas as igrejas reunidas no teu bendito nome nesse momento. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, nós falamos na quarta-feira nesse texto e o coração pesou para que nesta manhã nós voltássemos a falar. Quem participou da reunião online já conhece o tema, mas nem todos participam da reunião online e eu acho a importância de voltar a esse tema. Todos nós nos preparamos no decorrer da nossa vida, no aspecto intelectual, no aspecto profissional, para que alcancemos os nossos objetivos. Sermos uma pessoa normal dentro da sociedade, trabalhando, alcançando o que for possível com seus recursos e ser dentro dessa sociedade uma pessoa bem-sucedida. Nós também, enquanto caminhamos essa vida, nós alcançamos bênçãos materiais, fruto do nosso trabalho, fruto das nossas realizações. Se você estudou, se você se capacitou, se você hoje tem um bom emprego, você tem aí uma vida profissional estável, você vai adquirindo ao longo da sua caminhada essas bênçãos materiais e por elas nós lutamos e entendemos ser isso correto, inclusive bíblico, não é? Diz lá em Provérbios que não é o filho que entesoura para o pai, mas sim o pai que entesoura para o filho. Isso é normal. Então nós, às vezes, recebemos bênçãos materiais. Quando você adquire algo, é uma bênção material. Agora, algumas pessoas, elas lutam desesperadamente para alcançar essas bênçãos materiais ao ponto de permitir que elas o transforme, esse intento de adquirir, acaba transformando elas em pessoas extremamente materialistas, pessoas avarentas, e isso tem trazido também sobre elas
acontecimentos terríveis, pessoas que desesperadamente querem entesourar, lançando inclusive mão de situações não tão boas, não tão agradáveis à luz da palavra de Deus, acabam enveredando-se por caminhos que desagradam a Deus, que entristece o Espírito Santo, e muitos nessa corrida precipitaram em grandes abismos. Mas é normal que nós lutemos para que alcancemos essas bênçãos materiais. Agora, quando eu volto os meus olhos para o texto lido, eu observo que também na esfera espiritual, nós podemos alcançar grandes bênçãos. E na verdade, essas bênçãos que nós podemos alcançar, elas são na verdade alcançadas por Deus, por nós. Então nessa manhã eu quero falar com os irmãos sobre bênçãos espirituais que Deus já alcançou por nós e que muitas vezes nós, o povo dele, não nos preocupamos muito em batalhar, em correr atrás, nos acomodamos, isso não faz muita diferença para nós. Então observe aí, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, ali por volta do ano 61 a 63, ele não identificava um problema na igreja, como a igreja de Corintos. A igreja de Corintos tinha no mínimo 15 problemas, cada capítulo é a tentativa de solucionar um problema existente na igreja, mas a igreja de Éfeso não é assim. Ele inicia a epístola dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, a quem? Aos santos e aos fiéis em Cristo Jesus. Então ele mira numa igreja, ao escrever essa carta, que ele entendia ser uma igreja separada, uma igreja que vivia em santidade, uma igreja constituída de homens fiéis em Cristo Jesus. E ele nessa introdução manifesta a graça de Deus na vida daquelas pessoas, quando ele diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus. Os comentaristas dizem que quando ele usa a palavra graça, ele está numa visão grega, alcançando a todos. Mas ao dizer paz seja convosco, ele está numa visão hebraica, só que essa paz não é alcançada na vida das pessoas, na vida da igreja, se não for mediante a própria graça do Senhor Jesus Cristo. É por isso que as duas palavras na introdução das epístolas sempre se faz presente: graça e paz. Ele revela o posicionamento grego, o hebraico, mas tem essa visão de que se a graça não operar, nós jamais vamos ter paz com Deus, com o próximo e conosco mesmo. Quando ele inicia o versículo 3, usando a palavra bendito, é como se nascesse nos lábios ou na mente de Paulo agora uma canção de louvor, de engrandecimento a Deus. Ele visualiza a igreja, ele visualiza aqueles irmãos que de fato demonstravam vida regenerada. Se você observar aí no versículo de número 15, ele vai dizer: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. O apóstolo Paulo dá a nós a dica de que essa igreja de Éfeso era uma igreja separada, santa, era uma igreja de homens fiéis, ou de pessoas fiéis em Cristo, mas era uma igreja que ele declara exercitar a fé. E no exercício da fé, eles amavam uns aos outros. Essa é a marca de uma igreja fiel, de uma igreja que glorifica a Deus. Pois é, ele dirige essa igreja dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, podemos assim completar. Então, quando eu observo nas conversas, no bate-papo, quando nós estamos no nosso dia a dia, se relacionando, meus irmãos, muitas vezes nós vamos perceber, e isso acontece comigo, acontece com os irmãos, que nós muitas vezes estamos mais dispostos a falar das bênçãos materiais do que da bênção espiritual. Qual é o assunto na roda daqueles que te cercam, ou com aqueles que você está cercado? Sobre o que vocês falam? Sobre o que nós falamos? Muitas vezes nosso diálogo, nosso comentário é sobre política, é sobre o que está acontecendo no momento. Aí envolve pandemias, envolve mortes, separações, envolve a nossa vida profissional. Quando alguém apresenta para nós, quem sabe, uma boa proposta, nós logo visualizamos a bênção material. Mas, meus amados irmãos, dificilmente nós vamos ouvir nos nossos comentários, nas nossas conversas, nós discutindo ou falando sobre a bênção espiritual. E muitas vezes nessas conversas nós também murmuramos, nós lamentamos as situações adversas que nos cercam. E eu gostaria que você prestasse atenção de que o crente no Senhor Jesus Cristo, não é um membro da igreja presbiteriana, mas o crente no Senhor Jesus Cristo, ele tem que ter uma vida para cima e não para baixo, uma vida de louvor e não de tristeza, de abatimento. Por quê? Porque essa palavra garante a nós, pelas palavras de Paulo, aí, inspirado pelo Espírito Santo, que Deus tem nos dado bênçãos espirituais. Então é muito bom falar das bênçãos materiais, precisamos falar, trabalhamos em função delas, sim, mas e as bênçãos espirituais? Isso tem que nos motivar, isso tem que nos alegrar. Algum tempo falando a uma igreja, eu disse que nós devíamos como crentes ser como aquele torcedor de futebol na hora do gol. Você vai no estádio, você torce pelo seu time e o jogo está acalorado, a torcida está acalorada e todo mundo está vibrando ali. Mas na hora que sai o gol, não importa, embora eu nunca fui no estádio, não importa como ele está, ele dá um pulo para cima, ele grita, ele se sacode, ele joga a pipoca para cima, derrama o copo d'água, todo mundo alegre. Nós precisaríamos ter no nosso íntimo, ter na nossa vida, essa demonstração da bênção espiritual de Deus sobre as nossas vidas, porque essa palavra diz que Ele tem nos abençoado. Ele tem, diz aí, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Então, qual é o meu objetivo nessa manhã? É dizer para você que você, embora você do jeito que você embora, quem sabe, alegre ou triste aqui entre nós, mas Deus o amou, Deus operou na sua vida. Então nós precisamos às vezes retornar, lembrar um pouco qual foi o nosso passado, trazer a nossa lembrança. E a nossa lembrança, meus irmãos, lá em Gênesis capítulo 3, é de que nós somos pecadores, de que estávamos mortos em delitos e pecado, estávamos perdidos, não havia nenhuma esperança para nós, miseráveis éramos.
Mas olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 4. E aí ele começa a descortinar para nós essas bênçãos espirituais. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Será que nós temos uma visão, Henrique, dessas palavras, antes da existência nossa, antes da existência do mundo, já fazemos parte de um plano eterno, na mente, no coração do próprio Deus? Deu para você avaliar a dimensão disso que se operou nas nossas vidas? O apóstolo Paulo, ele está dizendo a essa igreja que é separada, que é fiel, que exerce a fé, o amor, que eles tinham experimentado, estavam experimentando bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Nós precisamos ser, meus irmãos, esses crentes. A coisa está difícil? Para todos, sempre foi assim. É complicado numa área aqui, numa outra área ali? Sim. Mas nós somos portadores de uma bênção espiritual que sobrepuja todas as outras, e as materiais também. Então eu preciso trazer nessa manhã a lembrança aos nossos corações e mente de que o homem sem Jesus, a figura dele, era daquele homem que entesourou, viveu uma vida regalada e morreu. E o Senhor Jesus, no contar a parábola, diz: louco, pedirão a tua alma hoje, e o que tens preparado? O que você entesourou para a eternidade? Ou então aquele homem rico, riquíssimo, que morreu, e agora o que mendigava a sua porta também morreu, e lá na eternidade o rico contempla Lázaro no seio de Abraão, e diz ao Senhor: manda que Lázaro molhe a ponta do dedo, e vem e refresca a minha fronte. Eu enchi um copo d'água, uma vez, Elisete, enfiei o dedo e tirei. Sabe quanto que cai de água do dedo? Um pingo. Mande que Lázaro molhe o dedo e vem e refresca a minha fronte. No inferno, um pingo d'água é um mar, é um oceano para dessedentar a sede daquele que lá está. Mas esse pingo de água não existe, porque o Senhor disse: olha, os que estão aqui não podem passar para aí, e nem os que estão aí passar para o lado de cá. Então é desse inferno que Deus os tirou, quando nós nem mesmo existimos, mas já fazíamos parte desse plano, quando Ele, na sua suprema graça e soberania, resolve, dentre toda a humanidade em pecado e sendo destruídos cada dia no inferno, Ele resolve levar adiante um plano, tirando alguns desse inferno, desse fogo, desse lugar terrível. Plano de Deus. E nesse plano de Deus, mesmo antes da minha existência, eu já estava inserido. Ora, que bênção. Pode tirar a máscara para falar. Posso, para você voltar feliz para casa, alegre. Vou explicar para você voltar feliz. Olha lá, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo
não tem ponto. Versículo 4, assim como nos escolheu. Você tem no seu conhecimento, no seu entendimento, que você foi escolhida por Deus. Ou não tem isso? Graças a Deus. Isso. Ainda não. Mas já desfrutamos disso. Aqui. Tem um escritor por nome Riddenboss. Ele vai falar do já e do ainda não. Já estamos nas regiões celestiais, desfrutando da certeza, da convicção plena, e nós ainda não estamos totalmente de posse das bênçãos desta eleição. Nós já desfrutamos, mas não totalmente. É por isso que Isaías e lá em Coríntios o apóstolo Paulo vai falar, jamais se contou, metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Nós não temos nenhum milímetro do que é. Diria também que sim, nós tomamos conhecimento do Evangelho, não foi nós que decidimos abraçar a fé, foi o Evangelho que tocou-nos profundamente, isso é a raiz da nossa eleição, e agora eu não só sou orientado, mas à medida que eu vou crescendo, eu vou sendo cada vez mais preparado para tomar posse dessa bênção. Na verdade a morte, ela é assustadora, mas é uma sombra. Entendeu? Pois é. Talvez não a morte, mas a dor que envolve a morte. O nosso medo é com a doença, é com tudo aquilo que envolve a morte. A morte, ela tem que causar um assombro em nossos corações. Talvez você não se sinta assombrada, porque na sua mente, na sua visão, a bênção da vida é muito maior, e assim nós temos que pensar, mas a morte, ela é pavorosa, ela é pavorosa. Claro que tem pessoas que não a tratam dessa forma, mas o próprio Senhor Jesus Cristo disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Lá na cruz, Deus meu, por que me abandonaste? Sim, sim, não, na morte, a morte é a cessação, né? Cessar a nossa vida. E isso é doloroso. Fala lá, Henrique. O Henrique está levantando a mão. Fala aí, Henrique. Uma outra esfera, né? Então, a bênção celestial, a bênção espiritual nas regiões celestes, é ter sim o conhecimento. Agora, vamos mudar o cenário. Aquelas pessoas
que não tem essa visão. E que não tem nem visão, irmãos, do inferno. Porque as pessoas que estão por aí, elas não têm visão do inferno, do horror que é. Porque se elas tivessem, por um momento que fosse, noção do que é o inferno, nós não estaríamos aqui com bancos vazios, não. Nós teríamos fila, cultos um atrás do outro, porque as pessoas estariam buscando isso. Eu falo ali para o meu grupo de evangelismo, o homem sem Jesus é como se ele andasse debaixo de uma pedra de 500 quilos, e essa pedra é sustentada por um único fio. De vez em quando a pedra balança, se aquele fio partir, aquela pedra vai esmagar. Você se arriscaria a andar debaixo dessa pedra segurada por uma linha? Claro que não, pastor. Assim é todo homem que anda, não tem nenhuma pedra sobre a cabeça dele, mas anda sem Jesus. A qualquer momento ele vai partir dessa vida. Sim. Agora a pergunta é, será que no inferno é vida? Não é. Porque no inferno a pessoa estará dotada do seu corpo físico, como nós vamos estar dotados do nosso corpo glorificado nos céus. E lá no inferno, ele não vai ter, primeiro, a presença da graça abençoadora para a igreja e para o não crente. Presta atenção, irmãos. Isso é sério. Hoje, nós desfrutamos, o mundo desfruta da graça de Deus. Quando o Senhor derramou o seu Espírito, derramou para abençoar. Hoje a graça leva a pessoa a rir, leva a pessoa a se sentir satisfeita. No inferno não terá. A gente não tem muita coisa para falar, Elisete, porque a pessoa decidiu, no íntimo dela, a não crer. Por isso que não tem como você evangelizar, falar para alguém, sem que essa pessoa tenha disposição de sentar, de você manusear na Bíblia. É muito cômodo para as pessoas, e elas falam para se livrar de você. É cômodo demais. E elas se livram de você muito fácil. Eu não acredito, religião é tudo igual, cada um tem a sua, e vamos nessa. Então o que eu ensino lá no grupo que nós temos aí às terças-feiras? Nós precisamos sentar com a pessoa. Nós precisamos olhar no olho do olho e dizer, não, aqui há uma promessa de vida. Essa promessa foi lá no Gênesis, ela nos acompanha. Essa promessa de vida é o próprio Jesus. E o homem sem Jesus vai arder no lago de enxofre, fogo, lá no inferno. É o que está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, se eu não estou enganado. Você já pensou? Agora, claro, né, a pessoa não acredita, a pessoa não... Nós também somos uns crentes, desculpe a expressão, capengas, muitas vezes, no nosso testemunho, porque o nosso testemunho, irmãos, ele tinha que ser um testemunho desafiador, como foi o dos discípulos, como foi do próprio apóstolo Paulo. E nós vamos nos envolvendo com o mundo, nós vamos nos envolvendo com as coisas, e aí tanto faz como tanto fez, mas as pessoas estão indo. O consolo nosso é que os que estão indo para o inferno nunca fizeram parte do plano de Deus. É isso que nos consola. Mas nós não podemos, firmados nisso, deixar de falar, deixar de propagar o Evangelho. E outra coisa, para a gente sair dessa primeira parte, você nunca pode se mostrar como uma pessoa infeliz, triste, abatida,
desprovida da bênção de Deus, porque Deus te deu o que talvez amigos seus, inclusive parentes seus, não têm, que é a convicção plena dessa eleição, desse nome escrito no livro da vida. Essa é a primeira parte. Essa é a bênção espiritual que sobrepuja todas as outras bênçãos. Mas vai além. Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que nos concede gratuitamente no amado. Esses que foram e tiveram seus nomes escritos, esses que foram abençoados com a eleição, é o que aconteceu na tua vida, na minha vida, versículo 7, no qual temos o quê? A redenção. A redenção foi uma obra que se operou por intermédio de Jesus. Não adiantaria nós sermos escolhidos e o Senhor não levar adiante o seu plano soberano. E qual é o plano soberano de Deus? Redimir esse homem do pecado. Então, para você ter uma noção, imagine toda a humanidade em Adão e Eva. Quando eles desobedeceram, todos caíram dentro do grande abismo. Mas surge agora uma promessa, não por eles terem caído. Quando o Senhor diz ao homem e a Satanás, você vai ter, Gênesis 3,15, para não ser tão, às vezes a gente, Gênesis 3,15, alguém leia para nós, o que diz? O homem pecou, o homem desobedeceu. Gênesis 3,15, Deus diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a descendência de Satanás e a descendência da mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Aqui a primeira promessa de redenção. Aqui Deus está dizendo, ainda que vocês tenham violado a aliança, ainda que vocês tenham quebrado, desobedecido, eu vou restaurá-los, eu vou transformar essa situação. É daí então que temos a promessa da vida eterna em Cristo. Jesus veio, nascido da mulher, Jesus ensinou aos homens a respeito de Deus, mas a justiça de Deus sobre os nossos pecados, o pecado de Adão, aplicou-se à pessoa de Jesus. Ele morreu, ele derramou o seu sangue, ele foi sepultado. Ao cumprir com essa determinação da lei, a justiça de Deus se faz. Entre os homens não tem ninguém, mas Jesus nasceu portador da natureza humana e portador da natureza divina. Jesus despiu-se de toda a sua glória. Como homem agora, ele estava apto a cumprir aquilo que Adão não cumpriu. Por isso que Jesus é visto, à luz de Romanos 12, se eu não estou enganado, não é Romanos 12, é 1 Coríntios, creio, como o segundo Adão. Fiz confusão aí com o texto, mas nós temos o primeiro Adão pecou, mas o segundo Adão não pecou. A sua morte trouxe a redenção. Então, qual é a bênção espiritual? Eu faço parte de um plano de Deus, e Deus mandou o seu próprio Filho. Então, o versículo 7 diz, no qual, em Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Agora olha o versículo 9, porque isso está acontecendo hoje, nos nossos dias. O que diz o versículo 9?
desvendando-nos o quê? Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Irmãos, como é que eu vou explicar isso? Como é que você vai poder entender isso, se é um mistério? É um mistério que nasceu no coração de Deus antes que ninguém existisse. E qual é o mistério? Vou criar o homem, para a minha glória, para o meu louvor. Mas esse homem vai pecar, esse homem vai desobedecer, mas eu determinei que eu vou criá-lo. Deus não podia deixar de levar adiante o seu plano lá na eternidade, porque o homem ia falhar. Deus sabia. Então Deus deixou o homem cair lá. Não. Isso é uma outra coisa valiosa para nós sabermos. Deus determinou ser glorificado no homem, e o homem peca, o homem desobedece, mas Deus vai ser glorificado, e tem sido glorificado através do homem, porque Ele deu o próprio Jesus, e Jesus o glorificou, quando foi obediente até a morte de cruz. Embora Jesus tenha dito lá: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja a minha vontade, a tua vontade. Passa de mim esse cálice, mas contudo seja a tua vontade. E Jesus morre, lá na cruz, morrendo, Jesus diz assim: Deus meu, por que me abandonaste? E ali ele morre. E quando ele morre, diz a palavra de Deus que lá no templo, a cortina que separava o santo dos santos, ela se parte de cima para baixo. E agora o homem tem acesso a Deus por intermédio da obra graciosa, Jesus. Essa é a redenção. Então, qual é a bênção espiritual? Eu tenho conhecimento disso, eu tenho entendimento. Não é fácil. As pessoas passam aqui, ouve a pregação, ouve os cânticos, elas se sentem até animadas, com um desejo, mas elas resistem e vão embora. Mas você não foi assim. Isso não aconteceu com você, de ir embora, de abandonar. Você acreditou, você um dia, quem sabe, levantou a mão, é o menor de todas as coisas. Você professou a fé, você entendeu, você compreendeu, você abraçou pela fé essa obra. Então é claro que nós somos pecadores, nós temos dificuldades, de ler a Bíblia, nós temos dificuldade de orar, nós temos dificuldade em inúmeras outras coisas, mas aprove a Deus, foi Deus que quis escolher você, foi Ele que deu Jesus por você. Então o versículo 7 do capítulo 1 de Efésios, diz: nós temos a redenção. Essa redenção se operou nas nossas vidas a partir do momento que nós acreditamos na pessoa do Filho de Deus, na obra que Ele realizou. Essa é a segunda bênção. Fomos escritos no livro da vida, portanto eleitos, fomos redimidos pela obra do Senhor Jesus. E agora, olha o versículo de número 11. Nele, ou seja, em Jesus, digo, no qual fomos também feitos, o quê? Heranças. Herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, olha só, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, o que aconteceu? O que aconteceu, irmãos? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Essa é a terceira bênção. Nós fomos eleitos, fomos redimidos por obra do Senhor Jesus Cristo, e agora Ele envia o Espírito Santo, que habita em nós. Como é que o Espírito Santo habita em nós? A partir de que momento? Quem são os que o Espírito Santo habita? Versículo 3, aqueles que ouviram a palavra da verdade.
Aqueles que ouviram a palavra da verdade, que é o evangelho da salvação. O Espírito Santo habita naquele que, tendo ouvido a palavra da verdade, também acreditou. Então, qual é a marca do Espírito Santo em mim, em você? Eu não falo em línguas, eu não sinto nenhum arrepio, é no momento que você crê em Cristo. Todo aquele que crê, esse tem o Espírito de Deus. Agora eu vou ler direto o versículo 13 para você entender isso. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo, habitando em nós, é o penhor, é a garantia de que agora você é propriedade de Deus. Você não é um ser qualquer. Você não é uma pessoa que tem que andar abatida, triste, sofrendo. Ninguém gosta de mim, ninguém me valoriza, Não. Você não pode ser essa pessoa. Você é uma pessoa que Deus quis registrar o teu nome lá no livro da vida. Mas ao longo da história, quis Deus também dar Jesus para morrer por você. E ao longo dessa história, tendo Cristo morrido, o Evangelho chegou até a tua mente, a teu coração, você acreditou, você acredita no Evangelho, você confia nesse Evangelho. Então eu não tenho dúvida de que você está aqui, mas não acredita na palavra de Deus. Não há dúvida no meu coração de que você está nessa manhã aqui e não acredita no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque se você acredita, você tem o Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, que é a garantia de tudo isso, você não pode tratar as coisas de Deus também de qualquer maneira. Então nós somos sim um povo especial, diferenciado diante de todos, dentro dessa sociedade. Muitas vezes seremos incompreendidos, as pessoas não vão olhar com aquela fisionomia muito agradável conosco, vai dizer, ele é crente, ele é da igreja. Agora, para esses, olha o que Jesus diz através de Paulo, versículo 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele. Então, eu vou identificar na minha vida um comportamento de santidade. Eu não posso, Felipe, me sentir feliz com o pecado, com práticas que desobedecem a Deus. Por quê? Eu não sou do mundo. Eu não sou. O sangue de Jesus me lavou do pecado original. E eu não preciso ser escravo do pecado. Então, ele diz, por meio, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos. Significa que nós somos separados. E ele diz, irrepreensíveis perante ele. Nós não somos impecáveis. Mas, irmãos, a nossa atitude, ela tem que ser diferenciada. Dá um exemplo aqui, que o Marcelo conviveu comigo nesses dias. Eu vendi o meu carro. O Marcelo fez a publicação. Quando me entraram em contato comigo, perguntaram, seu carro alguma vez foi batido? E para todos eles eu falei, foi. Traseira atrás, eu tive que trocar a tampa. E Marcelo, alguns, tchau. Mas essa é a diferença. Essa é a diferença. Outro dia eu saí com o carro, amassou a parte de baixo. Eu falei, Marcelo, nós publicamos lá e não falamos dessa, quando vier. O pessoal olha e vê, está aí. Tem que fazer igual o negociador, do cigano negociando o cavalo, falou assim, o defeito do cavalo está nas vistas, né? Está à vista, né? O cavalo era cego, então a gente não pode fazer isso, né? O cara olhou, não tem defeito, o cavalo era cego. Ele não negou, o defeito está à vista, né? Mas a pessoa não entendeu. Nós temos que ser diferentes, irmãos.
Não é fácil você chegar no mês de abril e fazer lá a sua, o imposto de renda lá, que eu esqueci o nome que a gente fala, lá, né? E você olhar assim e falar, puxa vida, mas tudo isso eu pago de imposto de renda, que podia ser um diferencial no meu salário. Mas se você quer ser igual ao mundo, aí você se depara com dê a César o que é de César. Como é que eu vou me livrar disso? Então, santo, irrepreensíveis, eu vou lutar para ser irrepreensível. Agora, mesmo lutando, eu tenho que entender, sou pecador. Não consigo ser impecável, mas eu preciso. Então, essas marcas vão dando a mim a convicção plena de que eu sou eleito do Senhor, porque senão eu ia ficar feliz. Não, o carro nunca foi batido. Pode ficar à vontade, tá bom, bonito e tal. Mas isso incomoda. Aquilo que é ruim incomoda a sua vida, então pergunte, por que isso está me incomodando? Se alguma coisa está te incomodando, então você lembra que o Espírito está te dizendo, você é família de Deus. Você não pode ter o mesmo comportamento. Você não pode ter as mesmas atitudes. Santos, irrepreensíveis, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Nós estamos vendidos ao inferno, irmãos. E não foi Deus que mandou o homem para o inferno, o homem desobedeceu. Agora, todos no abismo, Deus vai lá e fala, opa, vamos guinchar isso aqui. Igual o outro. Mas ele decidiu aquele, tirou. Tudo igual. Tirou. E ele falou, eu quero dar a esses miseráveis, como aqueles que estavam lá, mas a esses eu quero dar a eles a vida, fazer com eles essa aliança, dar a eles Jesus. O que nós fizemos para alcançar essa bênção? Nada. Aguardar Jesus voltar, mas já, não vai demorar muito. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos pro teu nome exaltar, digno de glórias e honra. Levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilha fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro. Só a igreja cantando nesse momento, a ti, porque grande és tu, porque grande és tu.
porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Senhor, nós queremos louvar o teu nome, queremos te agradecer, Senhor. O Senhor morreu na cruz do Calvário e nos permitiu, nos deu a honra que estivéssemos aqui, Senhor. É por causa do Senhor, ó Deus, que estamos aqui nessa manhã, aprendendo da tua palavra, aprendendo, ó Deus, como devemos nos proceder diante do mundo, diante de tantas coisas, ó Deus, que nós estamos, ó Deus amado, que estão à nossa volta. Que o Senhor, Deus, possa nos dar um domingo, ó Deus, abençoado. Que o Senhor possa nos dar um domingo onde nós possamos nos preparar para o culto desta noite, Senhor. Que o Senhor possa nos levar em paz, nos cobrir com o teu sangue. Que o Senhor possa, ó Deus, visitar aqueles que não puderam vir. O Senhor sabe o motivo, ó Deus. Que a tua graça, que a tua misericórdia, Deus, possa permanecer conosco, ó Deus, para o louvor da tua glória. Nós louvamos o teu nome e te agradecemos em nome de Jesus, ó Deus. Amém.